Tudo o que você precisa saber para se livrar do crédito consignado. Esse é o tema da live de hoje. O meu nome é Karen Oxendorf, eu sou mentora e educadora financeira. E na live de hoje a gente vai falar sobre alguns pontos muito importantes que muita gente ignora sobre o crédito consignado, que pode ser um grande aliado na sua guerra contra as dívidas, mas ele também pode ser um grande vilão se você não prestar atenção nos detalhes, nas especificidades de cada condição desse crédito. Então, para você que está chegando agora, eu quero te convidar a ficar aqui até o final. Se você está assistindo essa gravação, eu quero também te convidar a ficar aqui até o final, porque a gente vai falar sobre alguns pontos aqui, vou até listar, a gente vai falar sobre as características específicas do crédito consignado, os riscos de tomar esse crédito, quais são os principais erros, como você pode usar esse crédito como um aliado na sua guerra contra as dívidas e também um passo a passo para você se livrar. Então, se você já está acompanhando aí essas minhas lives nesse novo formato, você sabe aqui que a gente tem um quadro, né? Eu vou colocar ali no suporte. Mas enquanto eu vou colocando ali no suporte, eu queria pedir para você que já está entrando agora, para você realmente compartilhar essa live aqui com mais pessoas. Então você pode ir aqui nessa gaivotinha, enviar para as pessoas, ver ali quem são as pessoas que estão com a bolinha verde do lado. E aí você já encaminha para que mais gente possa realmente participar desse movimento aqui que a gente está criando, né? Que é esse movimento Bora Quitar Dívidas. Então eu vou ali colocar no suporte e enquanto isso você vai encaminhando aí e já vai me voltando aqui, escrevendo nos comentários, compartilhei para eu saber que você tá junto comigo nesse movimento. Isso aí, o Maicon tá falando, né? Bora sair desses consignados e é exatamente essa a nossa ideia. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Foi. Eu espero me posicionar direitinho aqui, né? E me falem aí se vocês estão me ouvindo bem. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Deixa eu ver se eu coloco ali no lugar certinho para ter espaço para mim. E vocês estão vendo a zona da minha mesa ali? Essa zona da minha mesa não tá legal, não. Ah, tá. Eu vou ampliar aqui então, né? Peraí. Porque aí vocês não veem zona nenhuma. A Mônica compartilhou, arrasou, Mônica. Davi tá dizendo que tá ouvindo. Beleza, ouvindo bem, maravilha. Bom, vocês estão vendo o quadro aí? Espero que vocês estejam vendo o quadro muito bem também. Eu vou dar uma atualizada aqui no meu Instagram para eu poder ler os seus comentários, senão eu não consigo ler. E em breve vou colocar aí... Ô, Mônica. Ai, peraí, deixa eu botar no mudo aqui. Beleza. Isso, pronto. Botei no mudo que eu tô falando ali pelos cotovelos. Espero que vocês estejam me vendo bem, né? Eu não consigo me ver aqui, na verdade. Mas, bom, recapitulando o que a gente falou, a gente vai falar hoje, então, sobre as características específicas do crédito consignado, os principais riscos, né, para você, os principais erros que as pessoas cometem, como o crédito consignado pode se tornar um aliado na guerra contra as dívidas, e a gente precisa aí, porque tem uma linha tênue, né? Acho que agora vocês estão conseguindo me ver e ver o quadro, né? Eu acho que tá a melhor forma aí. Então, um aliado, né, na sua guerra contra as dívidas e também para quem tá querendo aí se desfazer desse crédito, para quem já sabe que, poxa, vive nessa rotina de cancela crédito, renova, volta, vai de novo, agora faz mais um consignadozinho, libera um pouquinho de margem e já não aguenta mais e não sabe como fazer para se livrar desse tormento, né? Se é que é um tormento para você. Então, a gente vai falar aqui sobre esse passo a passo para você se livrar desse crédito, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as características, algumas coisas importantes aqui que a gente precisa pensar sobre o crédito consignado? Peraí, gente, que eu ainda me enrolo aqui. Bom. Então vamos lá. O crédito consignado é uma modalidade muito comum, principalmente entre os servidores públicos, né? Algumas empresas privadas também possuem convênios com os bancos para
conceder essa possibilidade para os seus funcionários, mas certamente a grande maioria dos tomadores desse crédito aí, bom, não tenho dado estatístico disso, mas é um feeling mesmo, são realmente os funcionários públicos, né? E se você está aqui assistindo e você é funcionário público e quer confirmar essa minha suspeita, né? E você tem crédito consignado, ou só se você é funcionário público mesmo e está querendo saber mais sobre essa informação, eu quero te pedir, coloca aí nos comentários agora, escreve aí nos comentários, funcionário público aqui, eu sou funcionário público, é isso mesmo que eu vejo, bota aí nos comentários pra gente interagir e eu já saber que você que tá me assistindo aqui, a maioria eu já imaginava que ia ser mesmo funcionário público, mas se não é também, coloca aí também, não sou funcionário público não, mas eu quero saber mais sobre isso, então escreve aí pra mim também pra eu poder ter esse termômetro, coloca aí, escreve aí, se você tá vendo a gravação, ó, é muito importante também para que eu possa continuar sabendo, que é para eu continuar mantendo os vídeos, as gravações, né, ali, manter as lives gravadas, que isso realmente está fazendo sentido para vocês, né? Quando você assiste uma gravação, quando você não vem para o encontro aqui ao vivo, é importante que você escreva, né? Você não precisa nem sair na hora que você escreve nos comentários, a live continua acontecendo em cima e você está escrevendo embaixo, então escreve no comentário para mim também, para eu saber que você tá assistindo a live. Bota aí, tô assistindo a gravação, né? Porque assim eu posso saber, para que eu possa continuar mantendo esse conteúdo aqui gravado, para saber que faz sentido realmente para vocês. Setor privado, legal, funcionária pública, legal, é isso aí. Então, que bom que vocês estão aí, estão participando. Vocês estão conseguindo enxergar aqui o quadro bem? Acho que estão, né? Então, vamos lá. Um dos maiores erros, né? Os erros mais comuns aí, se não o maior erro realmente, que principalmente funcionários públicos que recebem muito assédio até, né? Muitas ofertas, muitas propostas de crédito consignado, telefonema de promotoras, né? Pessoas que ligam, tá precisando de uma ajuda aqui, vi que a sua margem liberou, você não quer logo, a gente libera aqui logo a tua margem, manda um dinheirinho pra sua conta, você não quer aproveitar uma taxinha muito baixa, e são sempre essas ofertas, né? E ligam sempre oferecendo mais dinheiro, de forma bem fácil, pouca burocracia, e acaba que muitos servidores públicos, é bem mais comum isso nos órgãos públicos, mas acredito também na empresa privada é um pouco menor esse assédio, né? Acabam usando o crédito consignado como uma extensão do salário. Eu não sei se já aconteceu com você, se você conhece alguém nessa condição, né? Que acaba usando o crédito consignado como extensão do salário. Eu conheço muita gente, né? Porque eu realmente sou aí mentora financeira e tenho trabalhado com muitas pessoas e muitos funcionários públicos também, gente de altos cargos, né? E que sempre tem ali o crédito consignado como seu colchãozinho financeiro, né? Aquele complementozinho. E na live de hoje, na aula de hoje, eu quero te explicar também o risco disso, né? Esse erro que você está cometendo, né? E aí o que acontece? Você pega esse dinheiro emprestado como um complemento ali da sua renda, aí você não planeja como que você vai fazer para usar o dinheiro, né? Você acaba fechando com o primeiro banco que te oferece, sem comparar outras taxas, e aí você nem se atenta para o que você está contratando, você não olha os detalhes do contrato, não confere se o empréstimo realmente cabe no bolso, né? E você acaba se enrolando com as despesas mensais, porque além do crédito consignado, ainda tem as suas despesas fixas, tem o cartão de crédito, tem o financiamento e o negócio vai se amontoando. Não é verdade? Faz sentido, gente? Então, se isso acontece com você, se você se reconheceu nessa situação, né? Eu quero te dizer que você não é o único que passa por isso, né? Eu realmente tenho conversado com muitas pessoas nos últimos dias e ao longo desses anos aí que eu trabalho como mentora financeira. E já até expliquei aqui porque, né, realmente existe a cultura do endividamento, né? O crédito hoje, até dando um pouco de dados econômicos aqui para vocês, o crédito, as operações de crédito, elas compõem, se não me engano,
o 40% esqueci a alíquota agora, mas eu depois até coloco para vocês essas informações, quem gosta mais desses dados estatísticos, e nas próximas aulas eu até me comprometo a trazer aqui, que eu andei, eu estava pesquisando esses dias, né? E 30%, se não me engano, do PIB cresceu horrores de 2013 até 2020, né? Porque realmente compõe aí o produto interno bruto da nossa economia. A nossa economia, atualmente, ela tem grande influência e grande impacto no seu funcionamento do crédito e das operações de crédito. E com o advento do crédito consignado a partir de 2003, isso aumentou ainda mais, né? Então, por que que isso acontece? Realmente a gente tem essa cultura aí, né? E o que que acontece? Quais são as características específicas, então, do crédito consignado? O que que faz com que esse crédito, ele se torne diferente dos outros? Talvez você até tome esse crédito, mas você nem saiba tanto dessas informações, né? Mas a primeira coisa é que esse crédito, ele é totalmente regulado por uma lei, né? Existe uma lei, que é a Lei 10.820 de 2003, né? Foi na época do governo Lula. E essa lei, ela rege esse tipo de empréstimo que permite o desconto em folha de pagamento. Em março desse ano, né, o presidente, ele sancionou uma nova lei, que ela era uma medida provisória, e para ela poder, ou ela ia se extinguir, ou ela precisava virar uma lei, né? Que foi a Lei 14.131 de 2021, né? Permitindo a ampliação da margem do consignado de 35% para 40%, tá? Sendo que aqui 35% realmente para empréstimo consignado e 5% para cartão consignado, né? Cartão de crédito consignado. E a gente não vai falar sobre cartão de crédito consignado hoje, a gente vai falar sobre empréstimo consignado, que tem aí um percentual do uso da sua margem de 35%. Se você está assistindo essa aula aqui e você não é habituado com o crédito consignado, mas você ouviu falar que o crédito consignado é uma alternativa, de repente, para você diminuir os juros do cartão de crédito, né? E você quer aprender mais sobre isso, o que que acontece? O que que é essa margem consignável, né? Você tem, então, o seu salário aqui, vamos dizer, não sei, um salário 5 mil, né? Se o seu salário ele for de 5 mil, até fiz as continhas aqui já. Essa margem de consignação de 35%, ela seria de 1.750 aqui, né? E aí você sobraria para você, restaria 3.250, né? Para você pagar suas despesas, o seu cartão de crédito, que a maioria dos brasileiros aí estão com cartão de crédito comprometido, né? E, enfim, outros custos aqui, um financiamento imobiliário, alguma coisa, o seu aluguel, alguma coisa que você tenha. Então, na verdade, essa margem consignável é o quanto do teu salário líquido que você pode comprometer com a operação de crédito consignado. É isso que é a margem consignável, tá? Se alguém tinha dúvida sobre isso. E aí, o que acontece? Essa operação, ela acontece geralmente com 3 pessoas, tá? Primeiro é você aqui, ó, você, a sua empresa ou o órgão, né? A empresa, o órgão e o banco, tá? Então você vai lá e pega um empréstimo, você vai lá no banco e o banco concede um dinheiro para você, tá? E aí você precisa receber o seu salário da sua empresa, né? A sua empresa precisa pagar um salário para você, né? Só que esse salário, parte desse salário já não vai para você e a empresa paga direto para o banco, ou a empresa ou o órgão. E aí tem muita gente que às vezes pergunta pra mim, e eu inclusive recebi uma pergunta de uma aluna na semana passada, e ela me falava assim, e se eu deixar de pagar o crédito consignado?
eu falei, vai lá e tenta, mas você provavelmente não vai conseguir. Porque não é óbvio, não é fácil, e isso já é uma das características mais específicas do crédito consignado. Porque o que ele tem como garantia? Ele tem como garantia justamente o seu salário. O seu salário aqui, né, parte do teu salário, já é dado direto em garantia para o banco. O dinheiro rabisco tá ficando uma bagunça aqui, né? Mas quem tá acompanhando aqui já vai acompanhando que o negócio vai ficando meio maluco aqui, mas dá para entender no final das contas, eu espero. Então, aqui, né, isso aqui é na verdade a garantia. E aí, porque lembra que a gente já falou aqui, quem está acompanhando essas aulas já vai entender aqui como é que funciona, né? Quanto maior a sua garantia, lembra que a gente falou isso? Quanto maior a sua garantia, a garantia do que você dá para o banco, menor a taxa de juros. Agora preste atenção, o que acontece? Você no crédito consignado, você não tem nem o poder de meter a mão nesse dinheiro, você nem vê esse dinheiro nem entra na sua conta. É uma garantia bem forte, né? Porque o órgão, ou o exército, a prefeitura, o estado, a marinha, a aeronáutica, ou a sua própria empresa, o RH da sua empresa, que tem a obrigação já de passar esse valor aqui direto para o banco. Então é uma garantia muito forte. Por isso é também uma taxa de juros bem mais baixa, tá? E aí algumas pessoas até já vão entrar aqui na questão do risco, né? E se a pessoa perde o emprego? Não, realmente, no caso da pessoa perder o emprego, ela continua com a obrigação ali de pagar. Só que o que acontece? 30% da sua rescisão, até 30% da sua rescisão, por lei, a empresa pode enviar para o banco como forma de quitação da sua dívida. E aí você fica com o saldo devedor ali para você pagar. E aí nesses casos vai começar a debitar da sua conta e você pode, na verdade, se você vier até um outro salário, você pode proteger o seu salário não mandando dinheiro para a conta corrente, ficando com dinheiro só na conta salário. Depois a gente até explica mais sobre isso daqui em outra aula, esses casos, porque em alguns casos pode ser que esse desconto em folha, né, esse desconto, principalmente no caso da pessoa perder o emprego, isso possa comprometer até mesmo a subsistência da pessoa. Porque existem algumas leis também que regem, assim, que a dívida, né, não pode ser maior, né, do que a capacidade da pessoa de sobreviver, de pagar os seus gastos essenciais ali. É por isso que a lei aqui ela regula em 35%, porque em tese é o máximo que a pessoa pode ter comprometido da renda dela. Acontece que muitas vezes a pessoa não tem só o crédito consignado como comprometimento da renda dela, né? Ela tem um cartão de crédito, ela tem um financiamento imobiliário, ela tem outras coisas. Mas isso aí já é até um papo para uma outra live que depois a gente até fala. Mas assim, então, esse dinheiro ele não passa pela sua conta corrente, né? E a garantia do empréstimo consignado é o seu próprio salário ali, parte do seu salário. E por lei, a taxa máxima permitida é de 1,8% ao mês, né? Então é realmente uma taxa bem mais barata em comparando com, por exemplo, o crédito pessoal. Hoje mesmo eu recebi aqui uma aluna, mandou uma proposta de empréstimo de crédito pessoal que ela teve, se não me engano a taxa era de 2,40. Ela tinha falado comigo algo relativo a crédito consignado, mas quando eu vi a taxa, eu já sabia que aquilo ali não era crédito consignado. Aquilo dali era crédito pessoal. Porque crédito consignado, a taxa máxima possível é de 1,80, tá? Vocês estão conseguindo enxergar bem o quadro, as letras? Acho que estão, né? Eu botei dessa vez a luminária aqui, bem mais focada aqui no quadro para ficar mais claro. Então, tá. Bom,
Então, como eu falei aqui, né, um dos principais riscos do crédito consignado é o fato de você não conseguir parar de pagar, né? Não tô dizendo aqui que a gente quer parar de pagar. O nosso objetivo aqui é realmente a gente conseguir quitar as nossas dívidas e viver sem dívida. Mas pode ser que em algum momento você entenda que você precisa priorizar um outro gasto em detrimento do seu gasto com sua despesa ali com dívida, né? Com crédito consignado. E no caso do crédito consignado, você não tem essa opção. Você não, olha, para você conseguir parar de pagar um crédito consignado, você possivelmente, né, você vai ter que ir para a justiça, você vai ter que pedir uma liminar, você vai ter que comprovar para o juiz realmente a sua falta de condição de sobreviver ou de bancar a tua subsistência ali por algum motivo. E aí pode ser que através de medida provisória, medida cautelar, com um argumento muito bom e com um advogado muito bom, você consiga realmente paralisar esses descontos e ficar inadimplente. Fora isso, é bem difícil, tá? Então, já pra gente esclarecer isso aqui, já não é fácil. Então, dentro da sua estratégia de dívidas até, quando você começar a estabelecer ali a sua estratégia para quitação de dívida, o crédito consignado não é um que você pode deixar priorizar para pagar depois, porque o seu salário, ele já vem descontado aqui, né? Ele já vem descontado do crédito consignado, você só pega o restante. E isso também é um outro perigo, porque principalmente funcionário público que tem muito hábito de pegar crédito consignado, não tem o hábito de olhar o seu contra-cheque e não sabe qual é o seu salário bruto, não confere quais são os descontos, não confere se o valor que está sendo descontado em folha é realmente o valor que foi ali, que está na folha, que foi o valor que esteve no contrato e que foi o valor realmente creditado na sua conta, né? Não percebe se tem algum outro gasto embutido, se teve alguma outra coisa suspeita. Geralmente, as pessoas ficam confusas com seus contra-cheques. Já aconteceu com alguém aqui? Alguém que tenha ficado confuso com o contra-cheque, que não conseguiu identificar? Ou então pessoas que chegam pra mim e falam assim, eu não sei nem quanto é que eu ganho, porque toda vez eu tenho um desconto diferente, eu não sei como é que é. E aí, olha, ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que ela chegou pra mim e falou, olha, eu só fui olhar o meu contra-cheque porque eu sabia que eu ia conversar com você. E aí você ia me perguntar e eu queria poder responder, porque geralmente eu nem sei. Isso não é uma verdade? Você se identifica? Escreve aí nos comentários se você às vezes fica confuso com essa questão dos descontos no crédito consignado. Então, quais são os principais erros, né, que as pessoas que tomam um crédito consignado, quais são os principais erros de quem toma esse crédito e que pode levar a um grande sufoco? Peraí, que não é essa aqui não. Então, aqui os riscos e aqui os erros, né? Ah, eu não falei... Ó, a Marina já tá falando aqui, sim, que fica enrolada, né? Eu não falei aqui, tá? No início da live, eu passei direto, mas é muito importante que você que vem assistir aqui essas aulas, lives, né? Que você tenha sempre o seu papel e a sua caneta para anotar. Porque eu vou dando muita informação, eu vou falando muita coisa, e eu sei que às vezes as pessoas ficam com a cabeça até um pouco embolada de tanta informação, de tanta coisa nova, porque eu sempre falo, né, que algumas vezes você nem sabe que você não sabe alguma informação. Algumas coisas que eu vou falar aqui são até um pouco contraintuitivas, né? E eu não consigo, não tenho a pretensão de esgotar, né? Eu até botei o assunto assim, tudo que você precisa saber para conseguir quitar. Claro, eu vou te dar um passo a passo aqui. Mas tudo que você pode saber sobre consignado, né? Todas as condições e especificidades no seu caso, aqui em uma live, em 1 hora, eu não consigo falar sobre tudo isso. E muito menos, ontem mesmo uma pessoa chegou pra mim e ela falou assim, ai, eu fiz certo ou eu fiz errado? Eu fiz aqui essa cotação para poder quitar o cartão de crédito e aí eu vi esse empréstimo aqui, é uma taxa tal, o que você acha? Será que isso tá certo? Eu falei, olha, eu não tenho condição de analisar assim se tá certo ou se tá errado. Porque pra saber isso, né, não é só essa live aqui. Não é em uma aula que você vai resolver todo o seu problema financeiro, né? A gente precisa, na verdade, olhar
todo o seu cenário. É por isso que eu tenho dentro da mentoria, né? Se você não sabe, eu tenho um programa de mentoria em grupo e eu vou abrir novas vagas dia 10 de maio. Já tem muita gente me perguntando, mas dia 10 de maio e o programa vai ser a mentoria Viver Sem Dívidas, né? E nessa mentoria realmente eu te dou um acompanhamento, eu vejo quais são as suas condições, eu analiso os contratos, né? Assim, não é que eu vou analisar os contratos que você tem e te dar uma consultoria individual, não é isso. Mas eu vou te dar as condições, eu vou ensinar você a olhar, né? A ter um olhar crítico, um passo a passo, um método completo, né? Para você poder organizar a sua vida financeira, fazer esses empréstimos caberem ali dentro, entender quais são as estratégias para você fazer portabilidade, para você reduzir taxa, para você fazer renegociação. Então, para você quitar antes do prazo, para você reduzir. Então, tudo isso, né? Existe um passo a passo. Mas você que está aqui assistindo o meu conteúdo gratuito, você já está na frente de muita gente que não está nem aqui, né? É claro que as pessoas que entram na mentoria, elas já anunciam um comprometimento maior, né? Elas se comprometem mais. Mas você certamente que está aqui me assistindo, você já está demonstrando seu comprometimento, né? Porque você já se programou para vir aqui, para estar aqui nesse horário. E aí, como complemento a esse seu comprometimento, eu quero pedir que você realmente providencie, sei lá, um caderninho, um bloquinho de papel, ou pegue aí só uma folha de papel mesmo, com uma caneta, né? E você comece a anotar as informações, tá bom? Anota as informações aí. Então, quais são os principais erros, né? Um dos principais erros, e eu já até falei aqui lá no início, né? São os... Deixa eu pegar o meu rascunhão aqui. Às vezes eu escrevo aqui. Um dos principais erros é você fazer empréstimo consignado sem necessidade, né? Existem inúmeras facilidades, ofertas para você ter mais dinheiro, né? É impressionante, assim, essa indústria do consignado. Aqui, a minha mãe, né, ela não tem crédito consignado, ela não tem margem tomada hoje, mas eu já até contei essa história aqui, né? Por conta disso, olha, quase todo dia ligam pra ela para oferecer uma operação que eles chamam de investimento e receber 10%, né, sobre o valor da margem que ela vai tomar. E, enfim, é uma operação arriscada, até eu já expliquei, tem live sobre isso aqui, né? Então, se você não assistiu essa live, procura ali no meu IGTV, não sei se tá no YouTube, acho que tá. E aí você pode procurar lá no meu canal do YouTube também. Inclusive, se você não me acompanha lá no YouTube, o nome do canal é Finanças com a Karen. E aí você pode maratonar o meu conteúdo também, botar na velocidade 2.0 e aí você pode assistir. Mas todo dia eles estão fazendo oferta, né? Todo dia, se você já tem margem tomada, todo dia eles vão ali e vão te oferecer, pega mais um dinheirinho, faz mais isso. Em alguns casos, isso acontece até mesmo sem que você precise, mas aquilo dali já vira um hábito. Você já usa o crédito consignado como um complemento da sua renda. E aí, pior do que isso, o que é? Que é um erro 2 aqui, né? É você não planejar como que você vai usar esse dinheiro. E aí, pior ainda, né, do que você pegar sem precisar, é você não ter uma meta, né, de como que você vai usar esse dinheiro. Você não, em vez de, sei lá, eu acho, eu sempre falo aqui que a gente precisa montar uma reserva de emergência. Mas, se você por um acaso não conseguir ter uma reserva de emergência, mas ainda assim você tem ali o acesso à margem do crédito consignado, né, que é uma taxa barata, que de repente você dentro de uma organização financeira consegue ali quitar rápido, se você começa a pegar todo esse dinheiro, você fica inclusive sem margem. E aí você acaba tendo que ir, você fica sem reserva de emergência, sem margem para pegar o crédito barato, para usar de uma forma inteligente, e você acaba tendo que ir para pegar empréstimo de forma mais cara, né? Um outro ponto que é um erro muito comum também, o terceiro erro comum, é você fechar com o primeiro banco que aparece e bate na tua porta, ou a primeira promotora que te liga ali, né? E mesmo que preste atenção que isso é uma coisa muito importante aqui, né? Pra você que usa essa modalidade de crédito,
mesmo que você seja correntista de um banco, tá? É possível você contratar um crédito consignado em outro banco, tá? Então, para adquirir o empréstimo consignado, você não é obrigado a ter uma conta no banco onde você quer contratar. Isso não é obrigatório, tá? Você não precisa abrir conta ali. Você pode ter a sua conta onde você já tem, tá? E ainda assim você pode ir lá e contratar, porque o desconto é na folha, o desconto não é na conta corrente, tá? Um outro ponto é você não comparar. Aí, deixa eu só voltar aqui nesse ponto do outro banco, né? Você pega no primeiro banco que aparece. Claro, pode acontecer, por exemplo, que a Caixa Econômica te ofereça um desconto uma taxa muito boa, mas aí ela coloque como condição para essa taxa muito boa você ser correntista do banco também, até como uma venda casada, né? Isso pode acontecer. Você pode acabar podendo contratar lá sem abrir a conta, mas possivelmente eles vão aumentar um pouquinho a taxa porque você não vai ter relacionamento com o banco, né? Mas obrigatório você não é, talvez você só não consiga um desconto maior na taxa. Mas você pode fazer pesquisa, e isso é inclusive uma das coisas que a gente vai falar aqui, né? Que é você comparar, não comparar, né, os valores entre os bancos, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender realmente é que crédito é uma coisa como qualquer outra compra que a gente faz, né? Se você quer comprar uma geladeira, o que você vai fazer? Você vai ali, sei lá, no Buscapé, vai olhar quais são os preços mais baratos, você vai olhar um comparador de preços aí na internet, vai ver quais são as condições, você vai pesquisar quais são os modelos que se adequam para você, né? E com crédito, gente, é a mesma coisa. E outra coisa que a gente não entende, na verdade, quando a gente toma crédito, é que a gente é cliente, tá? É a mesma coisa que se você estivesse entrando na Apple para comprar um iPhone, é quando você entra dentro do banco para tomar um crédito. Você é cliente ali. Você não tá por baixo, não. Você é um cliente, merece ser bem tratado, né? Você pode escolher, você pode negociar, você pode olhar, tá? Essa relação, ela é muito uma relação, você não tá por baixo, não. E principalmente o meu objetivo aqui, né, com essa live é te dar ainda mais informação para que você que já tem um crédito consignado saiba como argumentar para você quitar esse empréstimo ainda mais rápido, né? Porque você pode acabar sem saber, sem ter a estratégia certa, você acaba se enrolando e não consegue sair, você se bota por baixo, o gerente fala qualquer coisa, você acha que qualquer coisa que o gerente está falando é verdade e aí você não consegue criticar, porque tudo é muito difícil, porque você botou na sua cabeça que tudo é muito difícil. E aí eu quero, por isso que eu pedi pra você trazer o seu papel e sua caneta aqui, e essa live vai ficar gravada, e você pode assistir mais de uma vez, pra que você realmente entenda que não é muito difícil. Difícil é você ficar levando surra de dívida. Difícil é você não ter dinheiro pra realizar seus sonhos. Difícil é você chegar de noite e fechar o olho e ficar pensando como é que eu vou fazer pra pagar? Ai meu Deus, e a fatura do cartão de crédito? Ai meu Deus, e não sei o que. Isso é difícil. Isso é difícil. Resolver suas dívidas não é difícil. Pode não ser, pode ser uma tarefa que seja um pouco fora da caixa e um pouco desconfortável para você, porque você não está habituado, né? Mas quando você cresce em conhecimento, você vai aumentando o seu conforto para negociar, né? Porque, olha só, eu estava estudando ontem à noite, estudando física com o meu sobrinho, né? Ele pediu ajuda para eu estudar física com ele para a prova. E aí, eu me formei em engenharia, né? Não parece não, mas eu realmente me formei em engenharia. Então eu sentei ali para olhar a matéria e só de olhar assim mais ou menos eu já fui lembrando e entendendo como é que era a forma de pensar. E olha que já tem bem mais de 20 anos que eu estudei essas coisas. Bom, uns 20 anos mesmo. E aí eu ali falava com ele, né? E eu falava, calma, Davi, calma, não fica desesperado. A prova era hoje. Olha só, é assim que você tem que olhar. Olha só, é isso aqui que você tem que fazer. E aí foi muito legal, porque hoje quando ele estava apavorado com o gráfico, né? Tinha lá gráfico da velocidade, não sei o que, velocidade progressiva, retrógrada, constante. Eu não sei se o Davi tá assistindo essa live, eu boto ele pra assistir. Tudo que eu falo eu boto ele pra assistir, não sei, mas eu acho que ele entra, dá uns corações e depois vai embora. Mas aí, hoje quando ele chegou, ele falou, tia, aquela do gráfico foi muito fácil. Foi só aquilo ali, não sei o que, exatamente que você tinha falado e tava muito, muito facinho.
Então, realmente, gente, é isso. Quando você não tem o conhecimento, parece tudo muito difícil. Depois que você começa a adquirir o conhecimento, você começa a entender como é que as coisas funcionam, que existe uma estratégia certa, que existe uma forma de você se posicionar, que você não vai chegar lá no banco, né, todo ignorante, gente, né? Pra quê? Pra o gerente comer teu fígado praticamente, né? Porque você chega lá pra negociar, o gerente não tá nem aí, você pede pra ele reduzir taxa, ele vai lá e alonga teu prazo, aumenta a tua taxa, bota mais coisa, bota mais custo, embute um seguro e você não consegue nem criticar, né? Você não sabe, você é um cliente ideal pro banco, meu amor. Tá? Você que tem crédito consignado, você que é funcionário público, você é o cliente ideal pro banco. Tá? O banco quer mais é que você renegocie o seu crédito, que você alongue o prazo, que você refinancie, que você pegue todos aqueles juros, e inclusive eu tenho que falar sobre isso, né? O que acontece quando você refinancia? O banco quer mais é que você faça isso, né? Pra quê? Pra que ele sempre fique te dando crédito ali. Mas a minha ideia aqui é realmente que você não seja, desculpa a palavra, trouxa. Tá? A minha ideia, olha aqui, seguidor meu, aluno meu, não pode ser trouxa, tá? Não admito, não tem trouxa aqui. Nós somos a comunidade aqui, né? A gente tá formando aqui esse movimento e o movimento, meu amor, não pode ter trouxa aqui, tá? A gente aqui tá adquirindo conhecimento para ser esperto, tá? Pra gente saber o que a gente tem que fazer, tá bom? E aí... então é isso. Você pode fazer um orçamento, né? Daqui a pouco eu explico esse negócio dos juros e do alongamento do prazo. Eu vou explicar tudo isso. Um outro erro que você comete é você não se atentar ao que você está contratando. E, gente do céu, como isso acontece? Vocês só olham a parcela, vocês não sabem a taxa, vocês não sabem o prazo, vocês não sabem qual era o valor original daquilo que vocês contrataram, né? Você não sabe isso, e aí você não se atenta, você vai lá, você fica desesperado porque você deixa para pegar o crédito de qualquer forma, na hora que a fatura do cartão vence, aí você fica desesperado, já entrou no cheque especial, quer sair do cheque especial, não quer parcelar o cartão de crédito com aquelas taxas exorbitantes, e aí você vai pro banco, e aí você aparece lá e o gerente aparece com aquela cara maravilhosa, né, de poxa, olha aqui, como eu tô aqui pra te ajudar, eu sou o salvador da sua pátria. E aí você chega lá, né, com a sua cara de trouxa, e aí o gerente logo identifica, porque gerente de banco sabe muito bem identificar trouxa. Eu já fui gerente de banco e a gente, né, eu sei, tem um radar, tá? Pra identificar o trouxa e o esperto. Isso aí é mole. O esperto você já logo vê que o cara chega, né, se posicionando ali. Mas o trouxa você já vê lá. Ih, olha lá, ó, tá escrito trouxa na testa. E aí a gente chega desesperado e com aquela cara de trouxa e o gerente já sabe e passa a perna na gente. Então, primeira coisa, ó, meu cunhado, ele fala uma frase que ela é maravilhosa. E a gente vai começar a aderir essa frase aqui, que ele fala assim: quem sabe ler sai na frente. E isso é uma realidade, tá? Muitas vezes o nosso problema não é que, claro que todo mundo aqui é alfabetizado, a gente sabe ler, né? Eu não sei, pode ser que um ou outro, de repente, não sei, até acredito que não seja o caso, a gente sabe ler. O problema é que a gente não tem paciência, né? Mais uma vez a gente acha que é muito difícil, né? Ai, é tudo muito difícil, tudo relacionado a dinheiro é muito difícil. Ai, eu quero que alguém resolva pra mim. Ai, porque eu não sei o que é isso. E aí você, ai, sabe, deixa o gerente do banco resolver. Ai, tá bom. E aí você pega, né, o teu dinheiro e entrega pro gerente ali na maior boa vontade, né? E vai. Porque você simplesmente não se deu o trabalho de ler. Você não se atenta ao que você está contratando. E isso é um dos maiores erros, né? Um outro erro muito grave é que você faz isso tudo e você olha só o valor da parcela e você pensa assim: ah, só mais R$1.000. R$1.000 cabe no meu bolso. Só que você não sabe, né, que na fatura já do mês que vem, você já tem ali 5... Olha só, você tá com um salário aqui de 10 mil, tá? Você tem 5.000 já no cartão de crédito, você tem 2.000 que você paga de aluguel, você tem mais R$1.000, sei lá, com compras,
mais, sei lá, 800 de escola, e aí você pensa assim, é só R$1.000 aqui do consignadozinho e tá tudo bem. E aí você não confere se realmente cabe no bolso. Só que quando você vê, já não cabe. Só que a grande diferença é que com consignado, você não tem nem a opção de escolher, lembra? Por quê? Porque esse 1.000zinho aqui já vai sair direto descontado e você vai ter que fazer caber com o que sobra, tá? Um outro ponto, né? E é isso que eu vou explicar aqui. São esses prazos longos e as constantes renovações, né? E acaba que o funcionário público, principalmente, ele se acomoda, né? E acaba incorporando o valor no salário. Eu tô falando do funcionário público, não é que o funcionário de empresa privada isso não possa acontecer, mas é que eu vejo que no funcionalismo público isso acaba virando mais um hábito, né? É normal. Teu colega do lado, que senta do teu lado, ele tem um consignadozinho, você tem o seu consignadozinho, e você tem aquela pessoa que fica te ligando para te oferecer, e isso é normal. Então, como é que é feito, tá? Deixa eu explicar isso daqui. Você pega um empréstimo, vamos dizer que você pega um empréstimo no valor de R$10.000, tá? E esse aqui, eu vou botar aqui VO, de valor original, 10.000, tá? E aí, o que acontece? Você contrata isso daqui, 10.000, e você vai pagar 20 parcelas de 1.000. Vamos dizer um exemplo, só para ficar fácil. Então, você já vê que 20 parcelas de 1.000, e isso aqui é uma conta que vocês nunca fazem. Nunca fazem. E tem que começar a fazer. Sempre pegar e olhar qual é o valor que eu estou contratando. Quando o gerente apresentar as condições do contrato, você vai olhar qual é o valor que eu estou contratando, né? E qual é o valor que eu vou pagar no final, né? Multiplica a parcela pelo prazo, tá? Multiplica a parcela pelo prazo. E aí você já vai ver aqui que você está pagando quanto? 20, vou botar aqui, 20.000, né? Ou seja, 20.000, o que é isso? Né? O que é isso aqui? 10.000 é a amortização. O que é a amortização? É o valor original, é o principal mesmo, né? Isso aqui, vou até escrever aqui, principal. Que é o valor que você pegou, esse valor aqui. Né? E aí você já vai começar assim, ai Karen, não gosto de ver número. Calma, ninguém tá fazendo conta aqui. Para de ficar nervoso de que não gosta de ver número. Calma, tem ninguém fazendo conta, só tô te mostrando o que é o que, tá? E 10.000 de juros, gente. Isso aqui tá bem claro, né? Você pegou, ó, 10.000 de valor principal e tem 10.000 de juros. Só que o que acontece? Você não conseguiu pagar o valor da parcela, porque, sei lá, você se embolou no cartão de crédito e aquela parcela do consignado já está muito grande. E aí, o que acontece? O gerente vai e fala pra você assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tudo num contrato só. Eu te dou mais um dinheiro, né? Aí ele te oferece, por exemplo, mais 10.000. Aí aqui, ó, vou botar aqui, contrato 1 e o contrato 2, ele vai te falar o quê? Que ele tá te dando mais 10.000, mas ele vai falar assim, vamos refinanciar, porque reduz o valor da parcela e aumenta o prazo, tá? E aí, o que ele faz? Aqui, vamos dizer que já tenha passado 5 parcelas e ainda faltam 15 para você terminar de pagar desse contrato 1 aqui, tá? Aí vamos dizer, vou fazer uma conta maluca aqui da cabeça só porque é rápido. Vamos dizer que esse valor aqui, né, como o tempo 5 meses já passaram, o valor foi ali capitalizando, né? Os juros foram acontecendo e incidindo sobre o seu saldo devedor. Então, o teu saldo devedor hoje, ele não é mais 10.000. Vamos dizer que você pagou ali, mas ele era 20.000, mas na verdade você só pagou mesmo que era juros, e agora o teu saldo
sei lá, ele tá ali de 12 mil. Uma conta maluca aqui na cabeça, mas vamos dizer que o teu saldo agora ele seja 12 mil. Então, o que que você faz? Você pega 10 mil mais 12 mil. Vocês estão entendendo ou eu estou enrolando? Bota aí, por favor, nos comentários para saber se eu estou enrolando a cabeça de vocês ou se vocês estão entendendo o que eu estou falando. O teu gerente chegou para você e falou o seguinte: não, olha, eu vou te liberar mais um dinheiro, mas vamos fazer o seguinte: você pega esse teu contrato aqui que já existe, para a parcela não ficar muito longa para você, porque você aqui tem que pagar 1.000, né? Então vamos fazer o seguinte: em vez do teu prazo ficar 20 aqui, você passa o seu prazo, sei lá, ó, para 60. Eu te libero mais 10 mil e aí você pega o saldo que tá nesse aqui, você não vê quanto é que é o saldo, e aí você vê que você já passaram 5 meses e o teu saldo tá maior do que o valor que você pegou originalmente. Então, vamos dizer que aqui você, tá vendo? Passa de 12, o 10 que era ali, você passou 12 aqui. E o que aconteceu? Desses 22 mil aqui, os juros que veio desse primeiro contrato, ele virou juros principal. Você aceitou como saldo devedor. O tua dívida era só de 10 mil, mas agora ele está de 22. Só que quando você multiplica, aí ele fala assim, e vai ser só 700 reais vezes 60 parcelas, por exemplo. Aí você vê 742, né? Aí você, ó, de 22 mil, já tá pagando 42 mil no total, né? Porque você multiplicou o prazo vezes a parcela. E aí você vai aceitando isso. Aí, daqui a um tempo, você se enrola de novo no cartão de crédito. E aí você faz o quê? Você, mesma coisa, pega esse 42 aqui e você refinancia de novo. E aquilo dali vai, o prazo longo, com a renovação, e você vai se acomodando, e aquilo vai se incorporando no seu salário, e você só olha o valor da parcela. Pra você tá bom, tô pagando 700. Olha só que maravilha, eu tava pagando 1.000, tava entrando no cheque especial, e fiz uma economia maravilhosa. Peguei mais um crédito consignado, que tem uma taxa baratinha, e aí eu passei para 700 reais, agora tá folgado, e não tô entrando mais no cheque especial, tá folgadinho. Você sai fazendo essas coisas porque você não tem estratégia, e aí você, o que acontece? Por causa do prazo super longo do crédito consignado, você se enrola. E aí quando você vê, você nunca vai viver sem dívida. Se você não mudar hoje e continuar esse comportamento, eu acredito que se você tá aqui é porque você tá querendo mudar, né? Mas se não mudar, você não vai viver sem dívida nunca, né? E aí você vai prorrogando os seus sonhos. Você vai àquela viagem que você quer fazer com a sua família, aquela viagem dos sonhos, né? É aquele sonho que você tem pra realizar. Ou é alguma coisa, né? Teve uma aluna minha que chegou pra mim e falou assim: ai, meu sonho é fazer uma cirurgia, porque aconteceu uma cirurgia plástica lá que ela quer fazer. Enfim, ela falou: ah, eu sei que isso não é certo, não sei o que. Eu falei: cara, olha só, não tem certo ou errado. Na verdade, isso daí você tem todas as justificativas por que você quer fazer isso. Então isso faz sentido pra você. O único problema é se sempre pra você conseguir fazer tudo na sua vida precisa ser pela dívida, né? E sempre no sufoco, e sempre enrolada, né? Isso é um problema, né? E aí o que acontece? Na hora que você fica com vergonha dos seus amigos, né? Aí você tem amigo seu que trabalha com você, que é funcionário público também, ou que é da empresa contigo, que tá investindo, que tá viajando, que tá fazendo as coisas, né? E você até tá fazendo, mas você tá fazendo a título de crédito consignado e pagando altos juros. Quer dizer, uma dívida aqui, que era na verdade de 22 mil, você tá pagando 20 mil só de juros. O que é isso? É como se você estivesse abrindo a geladeira da tua casa, tá? Imagina que você passou, eu já dei esse exemplo aqui. Você chega, passou o final de semana fora, você tinha feito compras, não se tocou que tinha comida ali, e quando você chega em casa tem aquele bando de comida estragada na geladeira. Com mofo, sabe? Aquele mofinho verde, aqueles pelinhos brancos, assim, aquela coisa bem nojenta. E aí você pensa, caramba, aí você começa a pegar o vegetal, o tomate, sabe? O queijo, e as coisas estão mofadas, e você vai catando aquilo e você vai colocando no lixo, né? Você vai colocando tudo aquilo no lixo. Quem é que gosta de chegar em casa e pegar aquele bolo de coisa lá estragada e jogar no lixo, né? Quando você paga juros, é isso que você está fazendo.
É como se você estivesse abrindo a geladeira da tua vida e pegando e desperdiçando as tuas horas de trabalho, o tempo que você passa longe da tua família e pegando com as suas próprias mãos e jogando no lixo. Então, é hoje que tem que mudar, tá? É claro que aqui eu tô te dando algumas ferramentas e calma que a gente ainda vai falar sobre o passo a passo. A Aline tá falando, é uma bola de neve, é realmente. Então, para quem não tem opção, refinanciar é muito pior do que fazer um crédito novo, né? Então, Marina, lembrando, né, sempre tem algumas condições. Eu sei um pouco das tuas condições, né? Mas sim, por quê? Se você faz um crédito novo, você tá pagando juros só, ó, se você pegasse esse 10 mil aqui, você ia pagar juros só sobre os 10 mil e esse daqui não ia virar principal para incorporar aqui. Aqui, quando você traz esse 12 para cá, você tá pagando, isso aqui virou principal agora, juros virou principal. Então você tá pagando juros sobre juros, não é juros compostos, né? É juros sobre um principal, que na verdade sobre esse principal tem juros. O ideal, qual é o foco aqui? Isso é até uma das coisas que a gente vai falar, né? É sempre reduzir a taxa e o prazo, tá? Sempre reduzir a taxa e o prazo. Pegar aquela dívida toda grandona e botar tudo numa só, não é nada bom. Não é nada bom, tá? Em último caso, e aí dentro de uma estratégia, é que dá pra fazer isso. Entendido, beleza. Então tá. Então a gente já falou aqui, né? Ó, deixa eu recapitular aqui o que a gente já falou. Vocês estão acompanhando, gente? Coloca aí nos comentários, escreve aí nos comentários quem tá acompanhando. O que a gente já falou aqui? A gente já falou sobre as características, os riscos, os principais erros, né? Mas eu quero te dizer que o crédito consignado, ele não é um vilão, né? Da mesma forma como o cartão de crédito também não é um vilão, né? Porque tem muita gente que fala, ai, cartão de crédito, vilão, mocinho. Gente, cartão de crédito é um pedaço de plástico, né? Ele não é nem vilão nem mocinho. O vilão ou mocinho são as suas decisões, né? E da mesma forma o crédito consignado. Ele pode ser um vilão, mas ele pode ser um baita aliado. Você tem uma dívida no cartão de crédito que você está pagando, sei lá, 15% ao mês de juros e você consegue trocar por uma dívida que você está pagando 85% ao mês de juros. Poxa, é muito melhor. Realmente, ele pode ser um aliado para você trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Mas isso sempre dentro de uma estratégia, né, que considera todo o seu cenário financeiro, né? A gente montando o seu mapa de coordenadas da dívida, a gente montando o seu mapa de coordenadas do dinheiro, né? A gente sabendo quais são as suas condições, aquilo que cabe realmente no orçamento, né? Agora, não adianta você trocar a dívida cara pela barata e se acomodar acreditando que, agora já troquei, né? Que nem eu conversei com uma pessoa outro dia e ele falou assim, não, eu pago só 0,85% ao mês por um crédito consignado. E aí eu agora quero investir. Marina falou, acompanhando, tá me dando um ódio de gerente de banco. Pois é. É porque assim, o gerente do banco, ele cumpre uma meta, né? Ele é uma pessoa, na verdade. A gente, na verdade, pode se revoltar contra todo esse sistema, né? Que é um sistema mesmo. E o gerente, no final das contas, cara, ele tem ali meta pra ele bater, pra conseguir manter o emprego dele, mas ele vai te passar uma lábia mesmo. É por aí. E aí essa pessoa falou pra mim, não, Karen, eu quero agora investir, ter 100 mil na minha conta e eu tenho, sei lá, acho que 60 parcelas ainda desse crédito consignado e eu não quero antecipar nada da minha dívida porque eu já pago uns juros muito baixos e a minha sensação é que eu vou dar todo o meu dinheiro pro banco. E aí eu falei, mas você já viu quanto que é a taxa? 0,85% ao mês ao ano? Não sei fazer essa conta. Eu falei, pô, essa conta aí, ela é de aproximadamente 10% ao ano. Vamos lá. Como é que é o crédito? Eu quero que você me diga agora, né? Eu sei que muitos aqui não investem, mas
Deixa eu te falar um negócio. Para você conseguir uma taxa de investimento de 10% ao ano com seu dinheiro, ou você vai ter que deixar o seu dinheiro bloqueado ali com o banco durante um bom tempo, ou você vai ter que correr muito risco com renda variável aí, com ações, fundos imobiliários, sei lá, durante um tempo para você conseguir. Ou você corre risco, ou você deixa o dinheiro ali parado muito tempo com o banco, tá? Então não é uma taxa óbvia com investimento. Eu falei, como que você está investindo esse dinheiro? Eu estou investindo a CDI. Falei, pô, CDI tá te pagando 2,75% ao ano, né? Então, quer dizer, você tá aqui feliz da vida porque você tá pagando 10% pro banco e você tá recebendo de investimento 2%. Quer dizer, ainda assim você tá pagando 8% de juros pro banco. Se você tem uma dívida de, sei lá, vamos facilitar aqui, que seja 10 mil, né? 10 mil não vai fazer nem cosquinha aqui, vamos fazer 50. Né? Se você está pagando 50 mil de dívida, 8% sobre isso, R$4.000, né? R$4.000 que você pega do seu dinheiro e você entrega para o banco. Então, gente, a gente tem que entender e tem que ter estratégia, né? A estratégia certa, porque senão a gente acha que a gente está super esperto e super inteligente e a gente é a mesma coisa que a gente chegar em casa, né, e pegar com as nossas próprias mãos e jogar toda a comida. Eu quero que vocês fiquem com essa imagem na cabeça de vocês. Toda vez que você está aceitando, achando que você está fazendo a melhor jogada do mundo, porque a taxa de juros é só 0, é só 0,5% ao mês, é super baratinho. Isso é 6% ao ano. 6% ao ano, rendendo sobre o teu dinheiro, aquilo dali é a viagem que você podia fazer com tranquilidade, né? É mais noite de sono, dormindo tranquilo, né? Eu quero que você fique com a imagem da geladeira com comida estragada e você pegando aquele bando de comida e jogando dentro do lixo. Quando você aceita pagar juros sem estratégia, né? E que você passa 20 anos, 15 anos pagando juros pro banco, realongando, pagando cheque especial, rotativo do cartão de crédito, e você vai fazendo isso, você está pegando a geladeira da sua vida, tá? E deixando as coisas importantes da sua vida estragarem, que são os seus sonhos, e jogando no lixo. Mas não é isso que eu quero pra você. Tá? Eu quero te ajudar a mudar esse cenário. Então, às vezes, eu sou até um pouco dura aqui nas lives, né? Mas é realmente pra dar uma chacoalhada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora pro passo a passo mesmo, né? De como que a gente pode fazer pra gente mudar esse cenário, né? A primeira coisa que eu vou te falar é que algumas coisas que eu vou te falar aqui, elas, mais uma vez, como eu falei lá da prova de física do Davi, né? Elas vão ser um pouco desconfortáveis até. Elas vão te deixar um pouco desconfortável. E você vai ficar algumas vezes sem paciência. Você vai ficar de saco cheio, tá? Mas aí, o que eu quero já te dizer? Aqui a gente tenta até dar certo, tá? Você pode chegar pra mim e falar assim, cara, mas eu já tentei de muitas formas. Eu já tentei muitas vezes, até hoje eu não consegui. E o que eu quero te dizer é que provavelmente você só tentou do jeito errado, tá? Mas existe a estratégia certa que funcionou primeiro pra minha vida, né? Que eu apliquei na minha própria vida e que eu tenho aplicado na vida de vários alunos, né? Mais de 100 alunos aí no Brasil inteiro, até mesmo fora do Brasil. Pessoas que têm aplicado essa estratégia e que têm conseguido viver sem dívida. Vocês têm visto depoimentos aí, se rolar o feed, tem sempre alguém falando alguma coisa, gente que entra aqui nas minhas lives que fala que é verdade. Então, você de repente só tentou do jeito errado. E a ideia aqui é que você tente do jeito certo, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, que é uma coisa que você vai me ouvir falar em toda live, né? Eu preciso falar isso em toda live, por quê? Porque tem gente que vem toda live vem pra assistir. Mas tem gente que não vem, tem gente que tá chegando aqui a primeira vez, tem gente que nunca ouviu. Então, a primeira coisa que você precisa entender são as condições atuais da sua dívida, tá? Como assim, Karen? Você precisa entender o tamanho da dívida que você fez. Então, você precisa ver qual foi o valor que você tomou de empréstimo, né? Então, como que você vai fazer isso? Você vai pegar o seu contrato original lá que foi assinado com o banco. Não tenho isso. Você vai ligar para o banco, para o serviço de atendimento ao cliente ou para o seu gerente e você vai falar que você
que é um documento de evolução da dívida, tá? Que é a DED, que eu sempre falo aqui, e a cópia do contrato. Para quê? Para que você realmente possa tomar consciência ali do que você contratou, né? Lembra disso daqui que eu falei para você? Ó, cadê? Né? Pô, eu contratei 10 mil e agora a dívida já tá em 42, né? Que nem eu tava conversando na semana passada com uma pessoa e ela falou, eu decidi fazer esse parcelamento do cartão de crédito com o banco, com a operadora do cartão, porque eu não quero perder esse cartão, porque eu tenho um limite nesse cartão de 27 mil e eu não quero perder. Aí eu falei, tá bom, como é que foram as condições? Aí eu anotei na hora, e aí conclusão, ela, com o parcelamento que ela aceitou fazer, ela tava pagando 43 mil, era o valor da dívida, que já tinha assim, ó, com poucas parcelas, já tinha se tornado em 43 mil. E ela estava, na verdade, com medo de perder o limite. Já perdeu o limite. Na hora que ela fez esse parcelamento com o banco, ela perdeu esse limite. Pior, ela duplicou o valor da dívida dela quase, né? Não duplicou, mas foi quase isso. Então, ela está pagando muito mais do que o valor da dívida dela. Então, aí a gente precisa saber quais são as condições. Ah, mas eu vou tomar um choque de realidade, eu não quero saber, eu não quero olhar. Sim, mas tem que olhar. E aí você vai multiplicar ali o valor da parcela pelo prazo também, para você saber, né, quanto que se tornou. Sempre façam isso. Antes de contratar um crédito, também. Aluno meu faz isso. Outro dia a Iana passou para mim, lá estava vendo um negócio de um financiamento para a mãe dela, e ela falou, Karen, quando eu multipliquei o valor da parcela pelo prazo, é que eu fui tomar noção de quanto realmente eu estava pagando de juros. Eu falei, isso é aluna minha. A aluna minha pensa logo dessa forma, né? Vamos logo ver quanto é que é aqui. E é esse raciocínio que eu quero que você tenha, tá? E aí, o crédito consignado, por que ele tem uma taxa muito baixa? Ele tem a tendência de te deixar anestesiado. Essa é a verdade, né? Você acaba achando que tem um problema muito menor do que o problema que você realmente tem. Que é o caso, por exemplo, desse menino que falou, não, é só 0,85% ao mês, eu vou deixar assim mesmo. Então, isso é o que eu não quero que você faça. Você precisa entender todas as condições e o tamanho da dívida que você tem, tá? Ó, em condições atuais da sua dívida. Então você tem que fazer o seu mapa de coordenadas da dívida, né? Olhar, analisar todas as condições do seu empréstimo, se tem seguro. Aí lembra, se você não assistiu a live de segunda, já vai lá para assistir. Marina, isso pode ser uma boa dica para você, tá? Se o seu gerente fez uma venda casada de seguro prestamista dentro do seu empréstimo, você provavelmente está pagando um acréscimo de 10% do valor da parcela por causa do seguro prestamista. Então, você pode pedir o cancelamento desse seguro, porque é vedar da venda casada de seguro, e isso é muito comum, tá? Ó, inclusive essa minha aluna que me mandou a foto hoje desse empréstimo dela lá, tava ali, seguro. Aí eu já respondi pra ela, pode mandar tirar esse seguro daí, porque isso não é obrigatório. E tava ali um valor bem expressivo na proposta que ela recebeu do gerente. E aí o que acontece? Quando você faz esse cancelamento, a modalidade do seguro, ela te dá um reembolso, tá? E aí com esse reembolso, você inclusive pode vir aí a ter, sei lá, 4 mil reais de volta, 2 mil reais que seja, mas já é dinheiro, né? Então, você pode pedir isso daí. Se você tem alguma dúvida, assiste a live de segunda que eu explico detalhadamente como é que é isso, tá? Você tem que entender qual é a taxa, qual é o prazo, tudo. Fazer aquele mapeamento da dívida que eu sempre falo. Como que eu faço para pedir a DED? Você vai chegar e você vai pedir para o seu gerente do banco, você vai entrar em contato lá com o saque, como é que fazia, qual era o banco que estava tendo a taxa mais barata. E, na verdade, não é o banco que tem a taxa mais barata só. Na verdade, você precisa ter o seu cadastro ali pronto para que você possa chegar lá e conseguir. Você vai conseguir uma melhor taxa de acordo com o seu cadastro, tá? Então, você vai montar uma pastinha do seu cadastro ali. Tá bom? Vocês estão conseguindo ver bem aí esse negócio? Então, né?
Desculpa aí que caiu, mas a gente já voltou. Então, eu não sei por que... Pronto. Ah, tá. Estão conseguindo ver. Tá bom. Tá? E aí você vai fazer essa tua pastinha aí de cadastro. E depois você vai checar quanto que tá a sua margem atual. E aí o que acontece, né? Para você poder fazer uma portabilidade, o ideal é que a sua margem, existem alguns casos em que a margem fica negativa, tá? Por que a margem pode ficar negativa? Tá. Por que a margem pode ficar negativa? Ah, sei lá, teve questões às vezes de previdência, e aí pode impactar na margem, e aí pode ficar negativo. Então o ideal é que a tua margem ela esteja positiva e pelo menos R$50, para que você consiga uma melhor condição para fazer portabilidade, né? Para você conseguir uma taxa mais barata, para você conseguir uma condição melhor. E para você, como é que você vai descobrir como que tá a sua margem, né? Você vai no site do seu órgão, do órgão atual que, sei lá, se é o exército, a prefeitura, o estado, você vai olhar lá no seu órgão para você poder saber quanto está a sua margem. E aí no site, né, do teu órgão, você vai ver também, inclusive, quais são os bancos conveniados. Quais são os bancos conveniados com o seu órgão, tá? Por quê? Porque aí você vai ver quais são as opções que você tem de desconto em folha direto, né? Para que você possa fazer essa pesquisa aí, né, com outros bancos para saber quais são as melhores taxas para você conseguir fazer uma portabilidade, tá bom? E aí você precisa entender quais são esses convênios possíveis, checar também ali o que está atualizado no site do órgão. Geralmente você consegue fazer isso, tá? Mas você também pode perguntar para as pessoas que trabalham com você, por exemplo, você sabe aí qual é o banco que está oferecendo a melhor taxa? E aí as pessoas elas vão falar, porque geralmente o banco que está com boas taxas, ele vai fazer promoção, vai fazer oferta, vai fazer propaganda, e as pessoas vão saber. E aí, às vezes, se a lista lá do site do teu convênio não estiver atualizada, e se tiver algum banco novo, você já vai se informando também para você poder entrar em contato, né? E aí você vai também fazer o quê? Você vai focar em fazer pesquisa e orçamento, como se fosse um produto qualquer. Você vai fazer uma pesquisa e um orçamento com esses órgãos, né, com esses bancos, perdão, para você saber quais são as melhores taxas, para que eles possam analisar as suas condições. Mas quando você for lá conversar com eles, você já vai saber. E eu não estou aparecendo. Quando você for lá falar com eles, você já vai saber como que está a sua condição, e você vai de peito estufado. Lembrando, né? Você já sabe como é que estão o seu cadastro, você já sabe como é que estão as suas condições, tá? E aí, por fim, você vai focar em reduzir juros e reduzir o prazo. Acho que melhorou, né? Reduzir juros e reduzir o prazo, tá? Então, não fica tentando alongar prazo. Tenta reduzir o máximo possível os juros, que aí o valor da parcela vai diminuir, e com isso você vai enxugando esse prazo para você terminar de quitar isso mais rápido. Cada caso é um caso, né? Vai depender da tua análise de crédito, mas para isso que você precisa fazer pesquisa. Agora, uma coisa muito importante é que portabilidade é diferente de refinanciamento, tá? E presta muita atenção, porque acho que não tá dando pra ver direito, né? Será que tá dando pra ver melhor assim?
portabilidade é diferente de refinanciamento. E o que acontece? No refinanciamento, cobra IOF, né? Porque é uma operação de crédito. Então, tem que pagar o IOF. Na portabilidade, não tem IOF. Então, isso é uma pegadinha também, porque às vezes você vai lá no gerente e você pede para ele para fazer uma portabilidade, né? E aí ele vai lá e ele faz um refinanciamento, ele é a longo prazo, ele te engana. E aí tem a cobrança de IOF. Quando você, né, como a gente falou aqui, quem sabe ler sai na frente, quando você for ler esse contrato, essa proposta, não pode ter IOF, porque senão é um refinanciamento. Ele tem que ser uma portabilidade, que é só o quê? Uma cessão de crédito. Você saiu de um e foi para o outro. E de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, você pode checar as condições com outros bancos para sempre tentar reduzir a taxa de juros, né? E aí você reduzir um pouquinho a taxa de juros, provavelmente você pode manter o mesmo valor de parcela, reduzindo mais um pouquinho de prazo. Tá dando pra ver, né? Tá? E ó, só com essas dicas aqui, você já vai fazer uma boa economia, você já vai ficar cada vez mais perto de quitar, para você realmente poder viver sem dívidas, né? O crédito consignado, ele pode ser uma excelente forma da gente, dentro de uma estratégia certa, né, economizar muito em pagamento de juros. Mas a gente precisa saber a estratégia certa. Então você sempre ficar atento, né, você saber onde você procurar, você saber quais são os bancos conveniados com o seu órgão, com a sua empresa, você fazer pesquisa de orçamento, sempre, né, de 2 em 2 meses, você viver, não é que assim, eu não penso em outra coisa, não é isso, mas você anota no celular e você coloca ali que você vai ficar fazendo essa pesquisa, né, de 2 em 2 meses. Peraí, porque você já vai ter todo o seu kit cadastral pronto, você já vai saber todos os lugares onde você tem que ir. Se você tiver que atualizar, você vai deixar uma pastinha, a pastinha do crédito pronta. Então, se você tiver uma informação nova, você vai lá, sabe essas pastas de... Você bota plástico dentro e bota papel ali dentro? Sabe, às vezes você tem só aquela bailarina, não sei se é bailarina mesmo o nome, mas que você bota assim, aquele negocinho, né, que prende o plástico, e você bota ali os papéis, os documentos ali dentro. E aí você vai ter sempre essas informações disponíveis com você, de forma organizada. De 2 em 2 meses você vai lá, cota de novo. Você pode fazer portabilidade quantas vezes você quiser. Quanto mais você for reduzindo juros e reduzindo prazo, mais rápido você vai quitando e vai se vendo livre disso, vai ficando, sabe? É um alívio que a gente vai sentindo na mente, sabe? Só da gente estar em movimento, só da gente estar fazendo algumas coisas, a nossa cabeça, ela já vai ficando aliviada, né? Assim, aquele peso que a gente tava na cabeça, aquilo vai sumindo e a gente vai conseguindo dormir mais tranquilo, a gente vai... isso afeta os nossos relacionamentos, então a gente vai falando com as pessoas de uma forma melhor, né? A gente vai... não vai descontando no filho, não vai descontando no marido, não vai descontando nas pessoas, né? Porque a gente vai vivendo melhor. Isso melhora a nossa saúde. Quantas pessoas que eu tenho conversado e falado assim, poxa, se nada mudar na sua vida financeira, né? Como é que vai ser a sua vida daqui a 5 anos se a sua vida financeira continuar do mesmo jeito como ela está hoje? E quantas pessoas chegam pra mim e falam, cara, eu acho que eu vou ter um ataque do coração, eu acho que eu vou ter um infarto, eu acho que eu vou ter uma crise de ansiedade, eu não quero nem imaginar como é que vai ser isso, né? Então, hoje é angustiante pra você, mas se daqui a 5 anos continuar exatamente do jeito que tá, vai ser pior ainda. Então hoje você tá com a faca e o queijo na mão para você realmente, né, pegar essas anotações, as coisas que você anotou, se você não anotou, assistir essa live de novo, para você começar a colocar em prática. E se você quiser contar com o meu acompanhamento, né, no seu caso, para eu olhar junto com você, dia 10 de maio eu vou abrir inscrições para minha mentoria. E aí você pode vir para a mentoria e a gente vai ter, eu e a minha equipe, total condição de te ajudar dentro de um método estruturado, um passo a passo estruturado, de uma estratégia certa, né? Porque aqui nas lives você pega um dia uma aula aqui, outra dica ali, outra dica ali. Algumas pessoas vão lá, conseguem aplicar, mas outras pessoas precisam de uma coisa mais cadenciada,
né, uma sequência de passos. E dentro da mentoria, o que eu te entrego é uma sequência de passos para você poder realmente viver sem dívidas, né? Porque você, talvez, até tenha quitado dívidas já na sua vida, né? Mas você não passou muito tempo, você voltou para a dívida de novo, né? Então, o seu problema não é quitar a dívida, o seu problema é que você está sempre se endividando. Você quita uma e faz outra, quita uma e faz outra. Mas existe um caminho para você viver sem dívida, né? Para você realizar os seus sonhos, para você começar a fazer o seu dinheiro sobrar, para você viver em paz com o dinheiro. E é esse caminho que eu quero te ajudar. Tá bom? Então, se essa live fez sentido pra você, eu sei que muita gente acabou saindo e voltou para cá, outras pessoas não conseguiram voltar, mas escreve aí se essa live fez sentido pra você, porque eu vou adorar saber. Se você tem alguma dúvida também, escreve aí nos comentários, pra eu poder saber também se você tem alguma dúvida, se tem alguma forma que eu possa te ajudar, me fala o que você achou, se teve alguma dica aqui que eu falei que foi importante pra você, tá? Pra mim, esses momentos aqui, eles são momentos, assim, de bastante entrega mesmo. Eu quero ajudar realmente vocês, né? E a Marina tá dizendo que adorou, que bom. E, ó, tira aquele print, então, né? Se você gostou aí, agora é aquela hora do print em que você printa, né? Que você fala aí, bota nos stories, comenta com as outras pessoas, chama as pessoas para assistirem, né? Não deixa de fazer isso, compartilha mesmo, para que mais gente possa realmente receber essas informações, né? Porque são informações preciosas, né? A gente está aqui nesse movimento realmente para ajudar o brasileiro a quitar a dívida, né? Para a gente poder montar esse movimento onde é possível viver sem dívida. Então não deixa de tirar o seu print aí, coloca lá. E se você assistiu só o finalzinho aqui dessa live e não tá entendendo muito bem o que é, na verdade é que caiu e aí eu voltei com essa live aqui, mas lá no meu feed tem o IGTV. Ih, meu Deus, será que eu consigo botar? Acho que eu consigo ir lá no meu histórico e botar no feed a live que foi encerrada sem querer. Mas aí você procura lá essa outra live que vai estar lá também, tá? Eu vou resgatar ela, vou dar um jeito de resgatar ela para você poder ter a informação completa dessa live aqui. Se a margem está negativa e o banco diz que não tem como juntar as parcelas, isso, se a margem está negativa, aí a gente tem que montar uma estratégia para começar a aumentar essa margem aí para conseguir portabilidade, porque com a margem negativa a gente não consegue uma boa negociação de margem, porque geralmente os bancos vão olhar o teu cadastro na análise de crédito, pode ser que ele seja negado para uma portabilidade com taxa mais barata. Mas existe estratégia também para a gente liberar essa margem aí, né? A gente vai ter que trabalhar aí no teu consignado para conseguir liberar a margem, para conseguir trabalhar também no teu cadastro, para que então a gente possa escolher aí as melhores negociações para você. Vai depender um pouco também do teu prazo, né? O prazo desse consignado aí, geralmente consignado tem um prazo um pouco mais longo, e aí a gente consegue trabalhar para reduzir isso daí. Mas a ideia agora é esperar um pouco para reduzir, né, as parcelas e liberar mais margem, tá? Não sei se fez sentido, se eu conseguir te responder. Me fala aí. É isso, pessoal. Então foi muito bom essa aula aqui, né? Tem sido aí, durou 1h30, mas é porque tem muita informação mesmo. É um assunto que não é simples, né? Eu vejo que mesmo eu tentando enxugar o máximo possível, eu acabo demorando um tempinho um pouco a mais aqui. Mas é porque eu acho que a minha entrega tem ficado cada vez maior aí pra vocês. A Aline disse que entendeu, que bom. Que bom, Aline. Tem estratégia pra isso também, tá? Pra te ajudar aí. Tá bom? Então, pessoal, um grande beijo pra todo mundo. Não deixem de compartilhar essa live e a gente se vê de novo na segunda-feira que vem. Eu vou divulgar todas as informações aqui das nossas próximas aulas e continuo acompanhando aí os conteúdos. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem colocar lá também nos stories, que eu vou respondendo pra vocês, tá bom? Vamos junto que a gente tá unido aqui nesse movimento, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.